Olá, meu nome é Letícia Mendonça Dias da Silva, meu nome de batismo, mas como escritora, meu nome é Letícia Mendonça. Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo, no Hospital Cruz Azul, em 1987. Então eu tenho 37 anos. Apesar de ter nascido em São Paulo, sempre morei aqui no ABC Paulista, mais precisamente na cidade de São Bernardo do Campo. A minha família, principalmente por parte de mãe, é uma família muito numerosa, né? Eu tenho vários tios e tias, e uma família muito unida também, então a minha infância sempre foi povoada de muitas pessoas, muitos contatos e muitos exemplos, né? Um dos maiores exemplos que eu tenho na vida foi a minha tia, chamada Alzira Martins de Mendonça. Ela era uma educadora, faleceu em 2014, mas ela era uma educadora, e como educadora, ela era a mais velha da família da minha mãe, dos irmãos da minha mãe, e como uma mulher pioneira, e da educação, ela sempre incentivou muito a leitura de toda a família. Então eu me recordo de ganhar muitos livros dela, em todo aniversário o presente era livros, né? Então essa figura da minha tia é muito marcante na minha vida, não só por conta disso, da literatura, dos livros, né, da importância de ler, mas também por conta da luta dela pelos direitos das pessoas, né, por uma sociedade mais justa e igualitária. Ela era militante, trabalhou na pastoral operária, né, foi secretária na pastoral operária, e a gente tinha, né, minha infância também foi permeada por essas visões de luta aqui no ABC Paulista, aqui em São Bernardo. Então, por eu ter uma família muito numerosa, eu acho que eu tive o privilégio de ter a minha infância povoada de muitas histórias e de muitas pessoas, e muito carinho também, sou uma pessoa privilegiada. A minha família, por parte de mãe, porque a família do meu pai é do interior, então o meu contato sempre foi maior com a família da minha mãe. O meu avô, pai da minha mãe, veio de Alagoas, era um nordestino, e ele, como nordestino, tinha vários jargões, digamos assim, né, vários apelidos, uma maneira de falar muito peculiar, né, e muito rica, uma oralidade muito rica. Então, a minha infância também é muito enriquecida por essa oralidade, porque apesar de eu ter convivido apenas 1 ano e meio com o meu avô, porque ele faleceu em 88, os meus tios e as minhas tias permaneceram com essa oralidade rica de inventar apelidos, né, de inventar músicas ali uns para os outros, né, de maneira carinhosa. Então isso enriqueceu muito o meu imaginário e a minha infância e a minha oralidade também. E a minha mãe, ela é uma mulher também muito pioneira, então eu tenho marcado em mim as figuras femininas, muito, muito fortemente. E a minha mãe, ela cursou jornalismo na Metodista, em São Bernardo, e após ela cursar jornalismo, ela cursou Direito, na Faculdade de Direito de São Bernardo. E a minha mãe também sempre leu muito, sempre teve o hábito da leitura muito presente. E eu via ela lendo muito na minha infância também. Então, além de eu ganhar livros, né, da gente ter esse privilégio, né, de ganhar não só brinquedos, mas livros também, a minha mãe, eu via ela lendo muito. E isso eu acredito que ficou muito arraigado em mim, no sentido de, poxa, se a minha mãe está prestando atenção em um livro, né, dessa maneira, tão interessada, tão ali envolta, é porque ali tem algo muito interessante.
O que eu me recordo é que eu, diante de todas essas cenas de infância, de toda essa linguagem em que eu era permeada ali nesse ambiente familiar, de eu, antes de saber grafar as palavras, antes de saber escrever com os símbolos adequados, eu já sentava em casa para escrever. E já escrevia. Eu recordo de estar sentada na escrivaninha de casa e fazendo garatujas ali no papel, isso antes dos 6 anos de idade, e na minha cabeça estava ali escrevendo histórias maravilhosas, né, livros, e pensando ali que as pessoas iam gostar muito de ler o que eu estava escrevendo ali nessas garatujas, né, e eu tinha até uma agenda que eu acredito que tenha se perdido aí ao longo dos anos, mas que tinha essas gratujas, e depois eu comecei a escrever pequenos poemas, já alfabetizada, ali com 7, 8 anos, eu passei a escrever pequenos poemas, que diziam basicamente que a vida é bela. Eu me recordo do teor desses poemas, né, que os passarinhos cantam. Então, eu era uma criança muito feliz, muito alegre, eu tinha essa coisa de dessa alegria, né? Tava sempre sorrindo, não tinha motivo nenhum, ainda bem, para não sorrir, e escrevia isso também. Nossa, os passarinhos cantam, o mundo, olha que beleza. Então, eu me recordo de escrever esses pequenos poemas ali aos 7, 8 anos, já alfabetizada. E sempre tive também facilidade com isso, né, em aprender a ler, escrever. Então, são memórias muito fortes que eu tenho desse período da infância, da minha relação com a literatura, com a escrita e com as histórias. Eu acredito que eu fui muito permeada por essa ideia de que a escrita é uma oferta ao outro. E de que ali eu vou me conectar com o outro através da palavra, através né, da história, né? Então isso para mim sempre foi muito forte ao longo de toda a minha vida, né? Se eu não escrevia, apesar de eu ter esses poemas e guardar para mim na infância, para mim também era uma maneira de ofertar algo ao outro, né? Sempre foi uma coisa assim de eu vou é, eu vou tocar o outro, eu vou transmitir uma mensagem, né? Eu tinha muito isso comigo na infância, até por conta de ver essa importância que a minha família, que essas figuras davam para a literatura e para os livros. Então era uma maneira ali de me conectar também com as pessoas, né? E aí, bom, o tempo passou um pouquinho, durante a adolescência eu parei um pouco de escrever, porque ao mesmo tempo em que eu gostava muito de literatura, eu também sempre gostei muito de esporte. E o esporte também como uma maneira de conexão com o outro, né? Para mim tinha muito forte fazer parte, né, de uma equipe, ou estar ali. Eu gostava muito de jogar futebol, né, não jogo mais, mas eu gostava muito de jogar futebol, sempre gostei, e jogava ali com os meus primos, e na adolescência eu acabei indo mais para esse lado do esporte, né, e deixei um pouquinho a escrita de lado, mas mesmo dentro do esporte, né, a linguagem corporal também é uma linguagem, então eu me relacionava com os grupos através dos esportes. Mesmo assim, né, a minha adolescência foi um pouco fechada. Eu passei, né, por uma situação, a minha família passou por uma situação de separação dos meus pais, e eu fiquei um pouco mais fechada. E aí, através do esporte, que eu tinha esse lugar de encontro, então eu jogava futebol, cheguei a jogar em escolinha de futebol, na escola eu participava dos campeonatos, então era esse lugar que estava me dando essa conexão com o outro e com grupos ali, né?
Dentro da minha família também, né, sempre fui aí a menina que jogava futebol, então era esse lugar que eu vivia. E também foi nesse lugar, principalmente na adolescência, mas já na infância que eu senti os efeitos do machismo da nossa sociedade, né, e da sociedade mundial, porque eu sempre gostei de jogar futebol, desde a infância. Aliás, eu também não me recordo quando que eu comecei a gostar de futebol, eu só me lembro gostando de futebol. E na minha família era muito tranquilo isso, ser menina, jogar futebol, não tinha problema algum. Mas na escola não era tão tranquilo. Então, por exemplo, quando eu estava na terceira série, na quarta série, a gente não tinha professor especialista de educação física. Então, a educação física era ministrada pelas professoras, pedagogas, e aí a professora pegava e fazia assim: bom, os meninos jogam futebol, as meninas vão lá brincar de bambolê e corda ali no cantinho. E isso me incomodava demais. Eu insistia para eu poder jogar futebol para a professora, e eu me recordo de uma vez ela me permitir jogar futebol, eu estava ali na quarta série, e aí eu jogando toda feliz ali com os meninos. Eu lembro que um menino deu uma puxeta, que é quase uma bicicleta, né? Ele deita no chão e dá um chute para cima. Ele errou a bola e acertou meu nariz. Meu nariz começou imediatamente a sangrar, e eu pensei, pronto, acabou a minha oportunidade de jogar futebol. Essa foi a primeira e a última, e foi isso que aconteceu de fato. E isso, mesmo também já percebendo todos os efeitos do patriarcado e do machismo na nossa sociedade, isso começou a me alimentar também dessa percepção da diferenciação entre homens e mulheres, meninos e meninas. Então, aí, na minha adolescência, isso ficou muito forte, né? Então, eu pegava as revistas, o meu sonho era ser jogadora de futebol, jogar na seleção, e eu pegava as revistas de esportes e via lá, mulheres no futebol. Eu falei, opa, agora a gente vai aparecer. E a perspectiva nessas revistas era sempre a mulher fetichizada, né, e ali como um símbolo sexual e não protagonista do esporte. E isso me incomodava muito mesmo, assim, eu ficava muito brava, nervosa e, claro, com razão, né, percebendo já essa diferenciação. E ao mesmo tempo, na minha adolescência, né, eu comecei a ler muito, assim, então, vendo a minha mãe, e muito em diálogo com ela, eu comecei a ler Hemingway, eu li lá com 11 anos, O Velho e o Mar, sempre comentando com a minha mãe e ela comentando comigo, ali num diálogo rico. Então era também uma maneira de me conectar a ela, né, li Capitães da Areia também, ali com 12 anos, porque a minha família, o meu avô tinha comprado uma coleção do Jorge Amado incrível, de capa vermelha, e aí muita gente da minha família leu esses livros, e aí eu lia e comentava com ela, e vice-versa. Então, a minha adolescência foi um pouco disso, eu tentando me colocar num lugar de menina jogadora, tendo ali dificuldades nesse lugar, porque sendo barrada, no caso, né, pela sociedade, e ao mesmo tempo também me constituindo como uma pessoa leitora, né, aí nessa adolescência, e lendo coisas que também me faziam refletir sobre a sociedade, sobre as injustiças, sobre as desigualdades todas, e fui me constituindo como essa pessoa. Enquanto jogadora de futebol, eu fui pagar escolinha, né, para jogar com as outras meninas, e aí em escolinha de futebol eu me recordo que ali já com 16 anos, 17, a escolinha, a única turma de menina que tinha, o dono fechou, porque tinham 20 meninas pagantes, e se ele formasse mais uma turma de meninos, a semana toda era turma de meninos, mas se ele formasse mais uma turma de meninos, ele teria 40 pagantes, né, e no caso a gente custeando ali essas aulas. E aí isso sempre me deixou muito ligada nessas desigualdades e nessas injustiças. E aí eu posso dizer que eu fui sendo forjada como uma feminista nesse lugar de
ser barrada nos meus desejos também, né? E aí, na minha vida adulta, eu entrei, como eu gostava muito de esporte, né, eu acabei cursando educação física. Apesar de ter toda também um preconceito com relação a essa área, eu sempre soube que se eu conseguir, né, sempre soube assim, meio que inconsciente, se eu conseguir colocar minha linguagem e me conectar com as pessoas através da linguagem corporal, então isso é importante. Eu até me recordo que no terceiro ano do ensino médio, a gente conversando lá na escola sobre o que você vai fazer, tal, você vai prestar vestibular, e você, não, você vai fazer o que, tal, e aí eu falei, não, eu vou cursar educação física. Aí um rapaz, um menino, colega, falou assim, nossa, Letícia, você é tão inteligente, vai fazer educação física? E aí eu falei, né, sim, por que não? Naquele momento eu não tinha tantos recursos, né, para dizer, olha, a importância disso é assim, assado, né, em termos de argumento mesmo. E fui fazer educação física, prestei vestibular na Metodista, consegui bolsa do ProUni. O curso da Metodista era um curso muito forte em termos de pedagogia, né, então era uma licenciatura em educação física que eu fiz por 3 anos. E nessa licenciatura, e eu já sabia que eu queria trabalhar na educação. Eu sabia que eu queria trabalhar na educação e sabia que eu queria trabalhar na educação pública, como professora de educação física. Muito por conta dessa minha história da infância, né, de ter sido barrada, e eu não queria, eu queria, ao contrário, eu queria permitir, como professora, que outras meninas pudessem vivenciar coisas que eu não pude. E na faculdade, na licenciatura em Educação Física, eu conheci uma professora, eu tive uma professora, Fernanda Aragão, era minha professora de basquete, e em contato com ela, eu retomei o meu gosto pela escrita e pela literatura, porque ela queria ser escritora. E aí ela se tornou escritora hoje, a gente fez uma amizade muito grande e a gente começou a pensar projetos, né, de literatura. Ela publicou um livro depois, a gente foi fazer uma exposição de uns projetos bem malucos que ela inventava, assim, né, então eu retomei essa possibilidade de conexão com o outro que a literatura dá. Aí eu fui atrás de cursos, né, eu tinha ali 20 anos, e vi uma notícia, uma chamada de um programa chamado Tantas Letras, que aconteceu em São Bernardo, e eu fui e me inscrevi, e conheci muita gente muito bacana aqui em São Bernardo. Eram oficinas que a prefeitura oferecia, né? Então era uma política pública de literatura. E aí eu conheci o poeta Tarso de Melo, daqui do ABC também, né? E ele que ministrava as oficinas, porque eu escolhi fazer sobre poesia. E conheci muitas outras pessoas que viraram grandes amigas e grandes amigos aqui em São Bernardo, lá em São Bernardo do Campo, né, é a cidade que eu sempre morei e moro ainda. E aí, naquele momento, fazendo essas oficinas, também através dessa minha amiga, Fernanda, a gente publicou alguns fanzines, né, a gente conheceu a linguagem dos fanzines. Então, eu fui conhecendo muitas coisas através da conexão com essas pessoas, né, que ao mesmo tempo que eu me conectava com as pessoas, e as pessoas me conectavam à literatura e à escrita, a escrita me conectava com as pessoas. Sempre foi, essa dialógica para mim sempre foi muito importante existir e acontecer, sempre me mobilizou muito, né, sou muito mobilizada por isso, pelo outro, assim, né, como é que a gente fortalece o outro, como que a gente é fortalecida pelo outro.
E também, aí nesse meio, também fui entendendo o lugar das mulheres na literatura, ou não lugar das mulheres na literatura, né? E aí sempre nesse lugar de, olha só, a mulher é sempre o segundo sexo, né? Como diz a Simone de Beauvoir, é sempre a segunda, é sempre a poetisa, a pequena, a menor. Então isso também sempre me deu muita vontade de dizer, olha aqui, não, né? Nós escrevemos também, nós somos as primeiras. E nesse grupo do Tantas Letras, a gente publicou um livro, né, junto com Reinaldo Damasio, com o Tarso, pela Dobra Editorial, chamado Subúrbios da Caneta, que era uma antologia, é uma antologia. E a gente fazia as oficinas ali e, ao mesmo tempo, né, vivia, se confraternizava, até que a Prefeitura de São Bernardo cortou a oficina do Tantas Letras. A gente tentou fazer a gente fez um abaixo-assinado, a gente conseguiu prorrogar por mais 6 meses as oficinas pela Prefeitura, mas depois desses 6 meses, ela cortou de vez. E nós, ali, naquele momento, o grupo de amigos, né, a gente queria continuar, de alguma maneira, né, aqueles encontros, porque para a gente eram encontros muito ricos, em termos também pessoais, né, e aí a gente decidiu fazer, então, começar um sarau, no bar que a gente frequentava depois, que era ali no centro de São Bernardo, na rua Jurubatuba. E o bar que a gente frequentava, que tinha o que a gente queria bem barato, né, cerveja bem baratinha, se chamava Bar Tropical. E na mesma rua tinha um bar bem mais simples, né, chamado Zé Lapada. Então a gente gostou muito desse nome Zé Lapada. Desse outro bar, nem era o bar que a gente frequentava, mas a gente achou muito interessante esse nome. E a gente começou, vamos fazer um sarau então, vamos fazer um sarau. E a gente fez o primeiro sarau que a gente chamou de Sarau Lapadiano. Era um grupo, e ainda é um grupo, muito combativo, né, com relação os temas políticos são muito fortes, mesmo quando a gente suaviza, parece suavizar, mas os temas políticos são muito fortes, então a gente se engajou muito assim nesse sarau. E aí, bom, fizemos o primeiro sarau lapadiano, marcamos um segundo e fizemos também o segundo sarau lapadiano nesse bar tropical ali na rua Jurubatuba. Depois desse segundo sarau lapadiano, o rapaz do bar, o dono do bar, falou pra gente que não ia mais dar para fazer, ele colocou umas mesas de sinuca no espaço que tinha. E aí, em 2013, tinha um bar no centro de São Bernardo, no bairro do Baeta Neves, já há algum tempo, que era o Bar da Nancy, o Ferradura Bar, ali numa rua, numa curvinha, no Baeta Neves. E ela fazia muito samba ali, rodas de samba, rodas de choro, porque a Nancy era filha do Agostinho dos Santos, o músico. E era um lugar mágico, né? Assim como a Alfarrábio aqui em Santo André é um lugar mágico, o Ferradura era um lugar muito mágico, porque era esse lugar de acolhida de artistas que não tinham lugar, né, de artistas independentes, de músicos, de pessoas apaixonadas por isso, né, por essas linguagens. E a Nancy, ela topou e ficou muito feliz, porque a Nancy, ela escrevia também, só que ela escrevia e guardava para ela. E aí ela topou, e a gente passou a chamar o sarau de Lapada Poética. Então nós fizemos 60 edições do Sarau Lapada Poética, de 2013 até 2018, ou 2019, foram 6 anos de sarau, e não, acho que se pularam alguns meses, foram 2 ou 3, então era uma coisa muito, ali a gente estava muito imbuído dessa vontade, e tiveram momentos muito bonitos ali,
né, do sarau, de a gente conhecer pessoas e receber pessoas. E foram momentos, assim, que a gente, ao mesmo tempo que a gente organizava, a gente era espectador e aquilo nos alimentava muito, assim. Então, a literatura e os poemas também nos favoreciam nessas conexões, né, nessa nossa proposta de também abrir um espaço para o outro que nunca teve voz, né? Então era uma coisa muito especial, foi uma coisa muito especial o Sarau Lapada Poética, acho que na vida de todos que puderam participar ali. Tem uma coisa muito curiosa, né, que eu acho que talvez permeie muitas mulheres, que é o fato da gente ter tanta negativa e tanto discurso e práticas que vão nos mostrando que a gente não tem lugar, que a gente não tem lugar no Olimpo, que a gente não tem lugar nas prateleiras, que a gente tem uma dificuldade de se autorizar. E aí, né, eu gosto muito de falar sobre isso quando eu estou falando, porque quando a gente se autoriza, a gente vira autora, né? E comigo era muito assim também, né? Eu passava, a gente fazia as oficinas ali, a gente declamava, e aí, poxa, eu sou escritora ou não sou escritora? Né? Eu acho que eu não sou escritora. E tinha muita dificuldade nisso, de me assumir como escritora, como autora, né? Isso ficou por muito tempo assim, mesmo a gente tendo lançado o livro de A Coletânea, Subúrbios da Caneta, né? Então você precisa publicar um livro para você ser autora, para você ser considerada escritora? Será? Eu acho que mais é a questão da gente se autorizar, então romper com uma bolha, romper com essas barreiras que nos são colocadas, né, do que você ter um livro publicado, porque uma publicação talvez seja um detalhe, né? É um detalhe importante, porque ao mesmo tempo, né, o pessoal até brinca, o Paulo fica, você precisa publicar, e eles ficavam falando para mim, você precisa publicar, e tem sempre essa coisa, né, de, poxa, será? Será? Então, também tem muito isso, assim. Bom, nesse processo da minha vida adulta, né, então, eu me formei na educação física, e eu passei num concurso público, fui ser professora da rede municipal de educação de São Paulo, e eu já estou há quase 15 anos nessa rede, né, também amo a minha profissão, porque também é uma maneira de eu me conectar com o outro, e também dar voz a quem não tem, ou tentar, né, e aí eu fui me entendendo autora e protagonista da minha própria vida. Então, nesse processo de ser autora, de me autorizar também ser uma professora, né, falar ali o que pode e o que não pode, eu também fui entendendo a minha sexualidade. Então, eu sou uma mulher lésbica, e aí me entendi nesse processo já com 30 anos, e aí, na pandemia, surgiu uma oportunidade de publicação. A editora Urutau, em meio lá a uma fala do ex-ministro da Educação, que ele disse que não haveriam professores trans na gestão dele, né, alguma coisa assim, a editora Urutau fez uma chamada para a publicação de livros ou plaquetes de pessoas LGBT ou que escrevessem sobre esse tema. E durante a pandemia eu estava dando aula online, então eu estava bastante tempo em casa, assim, né, então, aliás, né, sobre o meu tempo de escrita, os momentos de escrita, essas situações que me provocam são os momentos em que eu escrevo, né, eu escrevo mais quando eu sou provocada a alguma coisa, então, nossa, isso daqui, tive uma ideia e vou sentar para escrever. Então é muito assim. E os poemas, que é mais o que eu escrevo, eles vão sendo construídos em mim através disso, através de indignações. Então eu sou muito provocada nesse sentido. E a minha escrita tem muito a ver com isso, com ser mulher, né, com
com as desigualdades, com as injustiças. E aí, através dessa chamada da editora Urutau, pensei, poxa, né, tô dando aula online, tô bastante tempo em casa, vou tentar, né? Então, na minha cabeça ia ser uma plaquete, porque aí precisava de uma quantidade de poemas, e eu queria escrever ali sobre ser uma pessoa LGBT e sobre esse tema, né? E aí eu escrevi alguns poemas ali e chamei o meu projeto de Somos Cromos, fazendo aí uma referência, claro, ao cromossomos, né? E mandei os poemas, fui selecionada, e o pessoal da editora falou, olha, faz mais alguns poemas que o seu dá para virar um livro. E toda aquela coisa, né, de me autorizar tudo, eu falei, vamos embora. E é um livro que eu gosto muito, né, que faz parte dessa coleção, da coleção Mil Tons, em referência, né, e eu gostei muito de ter escrito, e foi a primeira vez, assim, que eu me autorizei, né, e colocar aí no mundo, e, digamos, dar as caras em várias questões, né, e foi bom, assim, foi como se eu me colocasse no mundo e falasse, olha, é isso, né, sou autora, meu nome é Letícia, e a minha identidade no mundo é essa, né? Então foi muito bom isso. Depois que eu publiquei, a gente fez um último sarau com a Nancy, ainda viva, online, que foi um sarau de despedida, porque num momento político muito controverso, digamos, ou não favorável, desfavorável a todas as artes, a Nancy ficou um pouco de receio naquele momento, porque nosso sarau era um sarau, como eu já disse, muito engajado, e também ali tinha, né, a vizinhança dela que frequentava o samba, e ela não queria muito se envolver em política, e aí a gente ficou meio também querendo respeitá-la, né, porque ela morava ali, né, o bar era na garagem da casa dela, e aí a gente acabou encerrando o sarau e fez a última edição de maneira online, em homenagem a ela, porque ela já tinha acabado de falecer ali durante a pandemia. Acho que ser mulher escritora no ABC a gente está sempre procurando pontes, né? Procurando espaços e encontrando espaços. Então, faltou eu falar aqui também que eu fui convidada pelo Carlos André, que é da editora Chloe, para ser curadora de um livro da editora, que também foi contemplada por edital, que se chama ABC Delas, né? Então, eu participei como curadora, reuni ali algumas mulheres escritoras de São Bernardo, né? Então, esse livro é muito bacana também, da editora Chloe, e ele mostra um pouco disso, né? Dessa busca, ainda é uma tentativa, né? Porque a gente ainda é um pouco apagada, tanto por ser mulher quanto por ser do ABC, porque em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, por ser a grande metrópole, talvez tenha mais oportunidades, mas eu digo talvez porque não necessariamente. Acho que aqui no ABC a gente encontra, como no Ferradura, algumas esquinas meio escondidas assim, mas que quando você abre a porta, né, existe ali uma riqueza maravilhosa. Então é isso, assim, é uma mistura doida aqui o ABC. Então tem todas essas linguagens de luta muito forte, tem essas linguagens de não somos a capital, né? Então a gente tem espacinhos. Então, ser mulher no ABC é isso. Ser mulher no ABC, ser mulher escritora no ABC e ser mulher LGBT no ABC é muito isso, estar em busca da outra, né, para nos dar a mão. E já fica também,
de dica para as meninas e mulheres que escrevem aqui no ABC, que é precisar ser perfeita ou achar que precisa ser perfeita para publicar, para ser escritora, para ser autora, né? Eu estou trabalhando muito isso em mim já ao longo de todos esses anos, né? E o que é ser perfeita, né? O que é ser perfeita? O que é escrever perfeitamente? Na verdade, escrever já é essa perfeição, né? Já é você colocar essa sua identidade no mundo, né? E essa é a dica que eu dou. Autorizem-se. Ninguém vai fazer isso pela gente. Só eu posso autorizar a Letícia. Então, essa é a minha dica para quem quer escrever e vamos embora, né? Até para mim, assim, falando, né? Porque é bom a gente se ouvir. Então, se autorizar, acho que é o passo fundamental e o mais importante, porque sempre vai ter gente criticando, né? Sempre vai ter alguma coisa de, poderia ser melhor, tal. E também sempre vai ter gente para aplaudir, e mesmo que não tenha, é a sua palavra, é a sua história que é única, né? Então, se a pessoa tem esse desejo, se a mulher tem esse desejo, se a menina tem esse desejo, autorize-se e vai, porque a partir daí é só mais descobertas, né? E foi isso ao longo dessa minha vida de 37 anos até agora que eu tenho vivido e construído.